graça, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado. O teu favor tem sido sobre nossas vidas e nós te bendizemos. Pedimos que o teu favor seja sobre nós mais uma vez essa noite. Que o Senhor seja o nosso auxílio na ministração dessa palavra. Que a mesma nos traga um alinhamento, uma direção de acordo com os céus. Estende as tuas mãos, ó Deus, de maneira que possamos entender os teus ensinamentos e viver, ó Deus amado, uma vida plena para o Senhor. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo, sejamos cheios de dom, Senhor, e que esses sejam para a prática da piedade, porque queremos ser crentes que servem ao Senhor e que são piedosos de verdade. Ajuda-nos, ó Deus, favorece-nos e fortalece-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos tomar um assento instante, querido. Glória a Jesus. Meu amigo, irmão Messias, que bom te ver, querido. Quanto tempo? Depois eu quero dar um garro nesse assim, bem apertado, viu? Ah, é? Problema não, eu vou tomar banho depois. Glória a Jesus. Queridos, nós temos nesses dias, nesses últimos tempos, trazido nossas mensagens um tanto mais com teor teológico, doutrinário, do que qualquer outra coisa. Até porque nós temos falado sobre avivamento. E um avivamento genuíno vai muito além do que nós chamamos no evangeliquez de reteté. Vai muito além disso. O avivamento genuíno, primeiro, parte de um arrependimento. Nós temos aprendido que quanto mais próximos de Deus, mais arrependidos nós estamos. Não por causa dos pecados vergonhosos, ou por causa do tamanho, ou da intensidade daquilo que fizemos. Não, independente disso. Me lembro, gosto sempre de recorrer, e tenho recorrido muito a esse pensamento, e a esse texto de Jó, quando ele diz: eu me arrependo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavras que talvez para nós caberiam muito bem na boca de um ladrão, de um assassino, de um latrocida, mas não na boca de um homem cujo Deus testemunhou que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? De um homem que tinha um caráter indiscutível, uma reputação que não tinha do que se dizer, que sabe, porque temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, o princípio da sabedoria, e extremamente santo, ou seja, ele não só não fazia o que era mal, como se desviava do que era mal, passava longe daquilo. E aí no final da sua trajetória, quando Deus está perto de restituir sobre a vida dele, essas são as palavras dele. Não palavras de quem cometeu um pecado ou uma abominação diante do Senhor, mas palavras de quem se aproximou mais de Deus, mesmo no meio do seu sofrimento, né? Por isso ele mesmo disse: eu conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Então a intenção é realmente essa: nos aproximarmos cada vez mais de Deus, cada vez estarmos mais perto dele. Mas para nos aproximarmos de Deus, precisamos conhecer a Deus na essência do seu caráter. E para isso não tem como nós conhecermos a Deus, nos aproximarmos dele, saber quem ele é, ou pelo menos o que ele revela a respeito de si, porque quem ele é, a eternidade é pouco tempo para conhecermos, mas o que ele revela sobre si na sua escritura, precisamos então de ser e de tratarmos assunto tanto um pouco mais doutrinário do que o comum. Eu sei que nós gostamos, e é fato, né, de mensagens poderosas no sentido do mover, de unção, né, e de mistérios. Nós gostamos dessas coisas, tenho nada contra isso. Pelo contrário, sou muito a favor. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar essas questões, essas coisas sobrenaturais.
né? Haverão milagres, curas, prodígios, sinais no meio da igreja. Mas a igreja precisa também ser uma igreja madura. Eu gosto muito de uma palavra de Tony Evans, no seu livro Deus é Tremendo. Ele diz que uma igreja que ora e é cheia do poder, ela tem e não tem embasamento bíblico, conhecimento bíblico, a tendência dela é inchar, é ter muita gente e ter pouco de Deus. Mas uma igreja que conhece a palavra, que é estudiosa, né, que se torna uma igreja erudita no conhecimento da Bíblia, mas não tem um mover a partir da oração em busca do Espírito Santo, essa igreja tende a definhar, porque conhecimento sem poder não resolve nada também. Uma igreja que consegue equilibrar as duas coisas é uma igreja que tem um crescimento saudável, uma igreja que tem poder e conhecimento de Deus, e conhecimento acerca das coisas de Deus. E é nesse nível que nós precisamos chegar, porque o genuíno avivamento, crendo que 2022 para nós, Igreja Batista Nacional de Nortelândia, é um ano do avivamento. Precisamos estar preparados, embasados doutrinariamente, para quando Deus assoprar todo esse mover, nós não nos perdermos nele e não fazermos mau uso do poder que Deus tem para derramar sobre nós. Amém? Então, talvez você que não entendeu ainda o teor daquilo que temos falado nesses dias, e porque temos falado tanto de questões doutrinárias, é por causa desse pensamento, e é algo que Deus tem nos falado no secreto, quando oramos, quando buscamos. Deus tem nos falado que precisamos de um alinhamento doutrinário, porque ainda tem muita gente que não sabe bem o que é ser um crente, o que é o pensamento, o que é a filosofia de vida de um cristão, né? Qual ela é. Então, por isso, esse teor. Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia, por favor, em Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Nós falamos nos últimos dias muito sobre a pessoa de Deus, né? Sobre teologia, a teologia propriamente dita, pessoa de Deus. Falamos sobre os seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Falamos bastante sobre a pessoa de Deus, sobre a sua existência. E agora nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Cristo e a salvação que Ele proveu para nós. Nós vamos falar primeiro sobre a salvação, mesclando junto com a sua pessoa, porque os dois estão bem ligados, né? São duas matérias bem ligadas: soterologia, que é a salvação, né? A doutrina da salvação, assim como a cristologia, que é a doutrina da pessoa de Cristo. E eu creio que em breve, depois de falarmos um pouco sobre isso, nós vamos estar falando também sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Deus Trino que nós cremos. Amém? Colossenses 2, do verso 14 e 15, diz assim: cancelando o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a qual nos eram prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu gosto de lembrar que quando Paulo escreve essa carta, ele vivia num mundo onde era dominado por Roma. O Império Romano dominava todo o mundo daquela época. E existe uma diferença entre vitória e triunfo.
A vitória, ela é conquistada durante a batalha, no meio da batalha. Você termina a batalha vitorioso. O triunfo é a celebração da vitória, da batalha que você venceu. E o mundo antigo conhecia essa palavra triunfo como que era chamado de triunfo na antiguidade, nesse tempo, a apresentação do exército com a sua vitória, trazendo os despojos da guerra. Então, todo o exército, ou todos os soldados que voltavam da batalha, eles vinham com toda a pompa militar em desfile, passando pelas principais cidades, aonde eles estavam agrupados, e trazendo, no final, atrás do exército, vinham os escravos de guerra, aqueles que foram dominados, e eles vinham trazendo a riqueza que eles tinham anteriormente, que agora pertenciam a Roma. Esse desfile era chamado de triunfo. Então, quando Paulo escreve dizendo que Jesus triunfou, despojou os principados e potestades e triunfou deles na cruz, é exatamente isso. Tomou deles tudo que era contra nós e que era prejudicial a nós, e os expôs ao vexame, ou seja, eles tiveram ainda que entregar, trazer, devolver, restituir tudo aquilo que era roubado, espiritualmente falando. Ou seja, todo escrito da dívida, toda a condenação que havia, todo o direito que o diabo tinha de destruir as nossas vidas e de nos arrastar ao inferno com ele, Jesus encravou na cruz, envergonhou Satanás e triunfou sobre ele na cruz, expondo ele ao vexame, ou seja, ele ficou envergonhado, despojado, destruído pela obra da cruz. Agora, a obra da cruz, ela é magnífica, não só por isso, porque a obra da cruz, ela nos traz algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira delas é a salvação. O que é salvação? Ação ou efeito de salvar, de libertar. Sabe, queridos, a primeira coisa que eu preciso entender é que quando Jesus me salvou, Ele também me libertou das garras do diabo. E talvez você fale assim, então, pastor, esses trabalhos de libertação, esses trabalhos que às vezes a gente faz dentro de um gabinete, ou às vezes num culto público, onde algumas pessoas ficam possuídas de demônios, isso aí não deveria existir. Ou isso aí, o que é isso, queridos? Isso é um processo muitas vezes necessário em alguns casos, não em todos. Às vezes há uma necessidade de uma pessoa passar por um processo de libertação por causa do tipo de vida pregressa que teve e das brechas que deu a demônios. Mas o fato é que a nossa liberdade, a nossa libertação do pecado e da escravidão do pecado e da escravidão do diabo foi conquistada por Jesus na cruz. Quando Ele nos salvou na cruz, Ele nos salvou exatamente disso, da condenação que estava sobre nós, porque éramos culpados e réus de sermos condenados com o mundo, e Ele nos libertou das garras do diabo. Então toda a opressão e possessão maligna que existe é porque ainda deixamos alguma brecha, alguma coisa em nós, em nossas vidas, que precisam ser tratadas, curadas, para anular o processo de entrada de opressão ou de possessão maligna. Mas na cruz Jesus nos libertou. Amém? Na cruz encerra esse processo de salvação por completo. A obra que Jesus fez na cruz, ela não foi uma obra parcial, ela é uma obra completa. Então Jesus, Ele na cruz, Ele nos salvou, somos salvos. Mas Ele não apenas isso,
salvação por completo, ela depende de alguns aspectos. E todos eles foram cumpridos na cruz. Porque na cruz Jesus também nos justificou. Jesus é a nossa justificação. O que é justificação? Conjunto de argumentos apresentados em defesa de si ou de outro. Quando você se justifica, você está argumentando para se defender de uma acusação, de alguma coisa, né? Ou você está argumentando para defender alguém. No caso, Jesus, ele é santo, perfeito, e ele nunca se defendeu, ele nunca argumentou por si mesmo. Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a sua morte, quando nós olhamos para a sua condenação, quando nós olhamos para as falsas testemunhas que foram pagas para mentir contra Jesus, para que ele fosse acusado, para que ele fosse preso e para que ele fosse crucificado, nós vemos Jesus em tempo algum se defendendo ou argumentando a sua seriedade, a sua santidade ou a sua inocência. Ele entregou-se por nós. Mas na cruz ele nos justificou, ou seja, na cruz está completo todo o argumento de defesa contra o pecado que cometemos. Na cruz nós fomos justificados pela obra que ele fez. É por isso que hoje eu não preciso, eu não tenho necessidade de me explicar do pecado que cometi, de justificar as coisas que faço. E muitas vezes quando erramos, nós temos essa mania de parar e querer justificar, foi por causa disso, foi por causa daquilo, ou colocar a culpa em alguém, quando na verdade tudo que precisamos, tudo que devemos fazer é confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Jesus, Ele é a nossa justificação. Ele nos justificou na cruz, mas Ele também nos deu redenção na cruz. Além de nos justificar, Ele nos deu redenção. Redenção, resgate, auxílio, proteção, que livra de uma situação difícil, no caso impossível, no caso de Jesus. Ele nos deu, preste atenção, quando Ele nos redimiu, quando Ele nos deu redenção, Ele nos deu um resgate, auxílio, proteção, que nos livrou de uma situação impossível, porque era impossível ao homem se salvar. Mas tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. É o que Jesus argumenta com o jovem, depois da passagem do jovem rico. Não é isso? O jovem fala com Jesus e Jesus fala para ele: olha, para você ser salvo, você precisa guardar os mandamentos. E ele diz: olha, tudo isso eu tenho observado desde que ainda era um menino. O que ainda me resta? Jesus, conhecendo o coração e a essência do homem, disse para ele: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, ajuntará um tesouro no céu e segue-me. E ele foi embora triste porque era muito rico. O problema dele não era o dinheiro que ele tinha, o problema é que o dinheiro é que tinha ele. Quero lembrar a você, o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro entronizado no coração. E aí então, depois desse acontecimento, os discípulos falam, Jesus fala assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos
como a maioria de nós deve ter ficado confuso, camelo, fundo de agulha. Até hoje tem gente querendo dizer que camelo é uma corda, que o fundo de agulha é uma passagem que tinha dentro do muro, que os camelos tinham que abaixar. Existe uma certa explicação, de uma tentativa de explicação sobre esse texto, e nenhuma delas é real. Nenhuma delas é real. Eu ainda não fui em Jerusalém, mas o pouco que eu estudei sobre Israel, não encontrei nenhuma passagem chamada fundo de agulha nos muros, aonde os camelos se abaixavam para passar. O dia que eu for lá, eu confirmo. Ô gente, dá um amém aí, ajuda eu. Fala amém. Fala amém, fala assim, vou te dar uma oferta para você ir lá. E aí então, mediante essa palavra de Jesus, falando de uma impossibilidade, e eu vou entender que camelo era camelo e fundo de agulha era fundo de agulha mesmo, ou seja, ele fazendo uma ilustração de algo impossível de acontecer. Aí os discípulos perguntam: quem poderá então se salvar? O quem poderá me fez lembrar do Chapolin e do Ezequiel para a semana. Ezequiel com a gente no carro, Silvana junto, aí a gente passando a estrada um pouco ruim. A Silvana vira para ele e fala assim: e agora, Ezequiel, quem poderá nos defender? O Chapolin colorado, eu falo assim: não, Jesus é que defende a gente. Uhul. Isso é massa. Voltando ao nosso assunto. Então, queridos, os discípulos olham para Jesus e falam isso: quem poderá se salvar desse jeito? Ninguém vai poder se salvar. E Jesus fala assim: fica tranquilo, o que é impossível ao homem é possível a Deus. E aí eu volto a Jó de novo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Quando você lê Jó capítulo 1, verso 3, diz que ele era o maior de todo o Oriente, depois de falar de todas as suas riquezas, tudo que ele possuía. Do 1 ao 3, a Bíblia está falando que ele possuía e quem ele era. Ele era íntegro, temente a Deus, reto, se desviava do mal, que tinha camelo, que tinha jumento, que tinha ovelha, que tinha rebanho, que tinha 10 filhos, e que era o maior de todo o Oriente. Era o homem mais rico do Oriente. Mas quando nós vemos a história de Jó, ele era também o homem mais piedoso de todo o Oriente. Muito rico, mas um homem temente a Deus, acima de tudo. E aí Jesus vira e fala assim: para o homem sozinho é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nem de Deus. Então, redenção, resgate em auxílio, proteção que livra de uma situação difícil, ou no caso de Jesus, nos livrou de uma situação impossível. Por quê? Porque provavelmente, antes de conhecermos a Jesus, antes de nos aproximarmos de Deus, antes de desenvolvermos um relacionamento com Deus, tinham coisas que nos impediam de amar a Deus sobre todas as coisas. Tinham coisas que nos impediam de compreender a grandeza e a bondade de Deus. Tinham coisas que para nós, na nossa concepção, talvez até inconscientemente, eram mais importantes do que o relacionamento com o próprio Deus. E Jesus na cruz, ele conquista não só a nossa salvação, não só nos justifica, mas ele também conquista a nossa redenção, e agora ele é o resgate e o auxílio e a proteção que nos leva a cada vez nos aproximar mais do Pai. Mas não para aí. Jesus também fez uma obra de expiação na cruz. Vamos recapitular para a gente não esquecer. Ele nos salvou, nos justificou e nos redimiu
ou seja, nos deu redenção, mas também Ele fez uma obra expiatória, que é substitutiva, uma obra de purificação de crimes ou faltas, ofensas cometidas. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é exatamente por causa da obra expiatória. A expiação de Jesus é exatamente isso, é a substituição, tomar o meu lugar, para que eu fosse purificado pelo seu sacrifício, para que fosse anulado os meus crimes, faltas e ofensas. Ou seja, toda blasfêmia que cometi, todo mal que fiz, todo crime, todo erro, seja ele um débito à justiça ou a homens, seja ele qualquer que for, foi anulado na cruz, porque na cruz Jesus morreu, foi no meu lugar. Aleluia. Substituição. Glória a Deus. E no 92 do cantor cristão, foi na cruz que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Com a obra de expiação, eu fui purificado pela obra da cruz. A cruz me purificou. E eu me torno, quando eu recorro a Jesus, eu me torno agora puro. E os meus pecados passados já não contam mais. Mas na cruz, Jesus também nos deu remissão. E são duas palavras muito parecidas, redenção e remissão. E algumas pessoas pensam que são sinônimas, que é a mesma coisa, falada de maneira diferente. Mas na verdade, são duas palavras parecidas sim, mas com significados diferentes. Porque à medida que redenção é resgate, auxílio e proteção de uma situação impossível, a remissão é um sentimento de misericórdia, compaixão, aonde Jesus nos perdoou os nossos pecados. Então nós podemos dizer que a remissão é sinônimo de perdão por causa da misericórdia e da bondade. Remissão é misericórdia não apenas sentida, mas em ação, operando. A misericórdia de Jesus operando em nossas vidas é a remissão que a cruz nos trouxe. Por causa dele estar cheio de compaixão por nós, ele nos perdoou os pecados. Por isso que ele anulou o escrito da dívida que era contra nós. Nós agora somos não só redimidos, mas também remidos, porque os nossos pecados foram anulados na cruz. Na cruz, Cristo lançou, como diz a Escritura, pela obra da cruz, Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Por isso, queridos, fiquem alerta. O diabo, ele é especialista em nos acusar. E quando nós não temos cometido falta alguma, quando nós estamos numa caminhada com Deus, aonde Deus tem se alegrado de nós, quando nós estamos firmes no propósito daquilo que Deus estabeleceu para nós, estamos numa caminhada com Deus, fazendo a vontade de Deus, o diabo sempre vai tentar pescar no mar do esquecimento, aquilo que já ficou para trás, tentar nos acusar, tentar nos fazer lembrar das coisas que estão no passado, mas o passado não
nos condena. O passado ficou no passado. As culpas, os pecados que cometemos lá atrás, Jesus já estabeleceu remissão sobre nós. A remissão dele nos alcançou. Não aceite mais acusação acerca do seu passado. Se é que você se arrependeu, confessou e o abandonou, não aceite mais acusação. Lembre-se, Provérbios 28:13. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que o encobre, jamais prosperará. Não encubra seu pecado. Confesse e abandone. E certamente, Jesus vai te remir, porque Ele tem remissão para nós. Ele conquistou na cruz do Calvário. Quinto, ou sexto, é a santificação. Santificação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, a Bíblia diz que Jesus é para nós sabedoria, justificação e santificação. Porque na cruz Ele nos santificou. E o que é santificação? Santificação é o processo de melhoria e aperfeiçoamento do caráter. Santificação é o processo de melhoria e aperfeiçoamento do caráter. E é um processo tão importante para a vida do crente, que o escritor aos Hebreus diz que é para nós buscarmos a santificação, porque sem ela não veremos a Deus. Buscar a santificação, sem a qual não veremos a Deus. O grande teólogo do século passado, fugiu o nome dele também aqui, se eu lembrar eu falo. Ele dizia, Pirno, ele dizia que o processo da salvação ocupa três estágios: salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Salvação do espírito é quando nós fomos salvos. Salvação da alma é porque estamos sendo salvos. E salvação do corpo porque seremos salvos. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos encontrar isso. Por quê? Porque quando o homem pecou, a sua comunhão com Deus foi cortada e houve um abismo de separação. Então a cruz fez uma ponte de ligação, e quando entregamos a vida a Jesus, nós somos salvos. Por quê? Porque a comunhão do nosso espírito, que foi cortada da comunhão com o Espírito de Deus, agora ela é realizada novamente, ela acontece de novo. Nós voltamos a ter comunhão com Deus pela obra da cruz. Então fomos salvos. Mas existe um processo onde nós estamos sendo aperfeiçoados. Porque a Bíblia fala que é para nós buscarmos alcançar a estatura do varão perfeito. Quem foi o varão perfeito? Jesus. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. A Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus já diz: observai a fé dos vossos pastores e a imitai. Fé não é o estilo, o jeito de ser, o modo de pregar. Fé
Não precisa ser uma cópia do seu pastor, para você ter fé como ele tem. No processo da santificação, nós precisamos entender que a nossa alma está sendo purificada por Deus e para Deus. E é onde então nós precisamos alimentar a nossa alma com as coisas que são do próprio Deus, com as coisas que são do alto. Precisamos compreender que para alcançarmos uma vida plena e salva, a nossa alma precisa entrar nesse processo de aperfeiçoamento e termos então um caráter. O que é o caráter? O que é o caráter aperfeiçoado? O que é o caráter? O caráter, simplificando, é quem você é quando não tem ninguém vendo. É quem você é quando ninguém está perto. É quem você é a porta fechada do seu quarto. Santificação é um processo de aperfeiçoamento do caráter. Quem nós somos de verdade? O que nós somos capazes de fazer quando ninguém observa? Santidade, no caráter perfeito ou perto da perfeição, é a oportunidade de pecar e não pecar. Isso é temor a Deus. Santidade está estreitamente relacionado com o temor a Deus. Se eu temo a Deus, mesmo quando tudo me é favorável a errar, eu procuro entrar no caminho da santidade. Vou citar um exemplo de José. José, na casa de Potifar. Vamos lembrar quem ele era na casa de Potifar. Ele era um escravo qualquer? Não. Ele era o mordomo mor da casa principal. Ele era o administrador de todos os bens de Potifar. A Bíblia diz que Potifar não sabia nada, não tinha conhecimento de nada do que possuía, a não ser do que era posto à mesa nas refeições. Por quê? Porque tudo estava confiado nas mãos de José. Potifar era oficial de Faraó. Ele pouco ficava em casa. Ou seja, quem cuidava de tudo mesmo era José. E qual que é a proposta da mulher de Potifar? Deita comigo. Quem que ia saber? Qual o reles mortal que tinha coragem de contar para Potifar? Gente, presta atenção nisso. Na casa de Potifar, José mandava em todos os outros escravos. Na casa de Potifar, José sentava à mesa com ele. Na casa de Potifar, José comprava e vendia. Ele era administrador de tudo que o homem possuía. E se alguém sonhasse de falar qualquer coisa contra José, José tinha a vida dele nas mãos. Segundo argumento que José poderia usar, ele era escravo da casa, e dentro dos costumes daquele povo, daquela nação, a dona dele, a mulher de Potifar, tinha direito sobre ele, inclusive de usar ele da forma que ela quisesse, para os seus prazeres. Isso era normal, comum para aquela cultura. Ele poderia argumentar e falar assim: mas eu sou escravo da casa, só fiz o que ela mandou, minha senhora mandou.
Sabe qual foi a escolha de José? Fazer a vontade de Deus e não do homem, e nem a da carne. E o que ele fez? Fez o que a Bíblia manda a gente fazer: fugir da tentação. Quando o negócio foi estreito para o lado dele, ele deu linha na pipa, vazou de quinta, deu no pé, meteu o pé, do jeito que você achar melhor de compreender o que ele fez. Ele meteu o pé e foi embora. O que ela fez? Indignada, tentou segurar ele, a capa ficou, e ela acusou ele de ter tentado violentar ela. Usou ele de uma tentativa de estupro. Mas Deus sempre guarda os seus. E José poderia ser morto por causa disso. Mas nós não sabemos o que aconteceu para que ele não fosse morto. Mas provavelmente Deus agiu de alguma forma e ele foi lançado da prisão. O que ele se tornou lá na prisão? Administrador dela. O preso que tinha a chave da prisão nas mãos. O homem de confiança lá dentro. Até que um dia Deus então o tirou de lá para que ele ocupasse o lugar ao qual Deus estava treinando para isso, que era o trono. E aí eu quero lembrar uma coisa para você, igreja do Senhor. Deus tem um trono preparado para você. Deus tem um trono preparado para os crentes, para a igreja. Nós vamos reinar com Ele. Não troque o trono que Deus tem para a sua vida pelas coisas corriqueiras, pelos prazeres passageiros deste mundo. Lembre-se, nem tudo que é prazeroso é bom. Nós costumamos confundir. E eu me lembro uma vez, não lembro se foi o Eliseu, o Daniel, que na pré-adolescência me fez uma pergunta. Falou: pai, o senhor vai saber falar com propriedade esse negócio. Eu falei assim: olha, então pergunta que eu falo. Droga, maconha, cocaína, é bom? E aí eu lembro que ele argumentou, foi o Daniel, né? E eu lembro que ele argumentou e falou assim: porque se fosse ruim ninguém usava, né? E aí foi o tempo oportuno para mim ensinar duas coisas para ele. Que nem tudo que é prazeroso é bom. Por quê? Querido, sem demagogia, como ele mesmo disse, o negócio fosse tão ruim assim, que ninguém usava. A sensação, o prazer causado é muito bom. Para alguns, tem alguns que nem tanto talvez, outros tiveram experiência ruim no começo e nunca mais quiseram. Mas é fato, de que é prazeroso mas nem tudo que é prazeroso é bom. Tem muita coisa que causa prazer, mas a consequência, o resultado dela é terrível. É terrível. É por isso que nós precisamos entrar pelo aperfeiçoamento do nosso caráter, pela santificação. Por quê? Porque os prazeres desta vida, deste mundo, os prazeres que a alma tanto anseia, não são para nós. Porque são prazeres, mas não são coisas boas. São corriqueiras, são passageiras. São passageiras. Deus tem um trono reservado para nós na eternidade, para reinarmos com Ele. Quero repetir o que eu falei aqui, já outra feita. Tem muita gente que acha, tem muita gente, crente sincero, que tem o pensamento de que o céu é um lugar monótono, de que é um anjinho, que você vai virar um anjinho sentado numa nuvem, tocando harpa por toda a eternidade. Gente, o céu é o lugar mais dinâmico que existe. E nós vamos passar a eternidade junto do Pai, descobrindo
cada instante um pouco mais daquilo que Ele é, e servindo a Ele. O céu é um lugar dinâmico, você não vai ficar parado lá não. Lembra, tempo e espaço é coisa que não é contada lá. Você não vai viajar na velocidade da luz, não, você vai viajar muito mais rápido que isso. Porque, vou falar de novo, se Jesus estivesse viajando à velocidade da luz, da sua ascensão para o céu, 2000 anos depois ele estava ali na esquina. Faz a conta aí, 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido, mas para ir até o céu, ele ia estar ali na esquina ainda. Por quê? Porque segundo os cientistas, o universo, ele é maior, ele é um pouco maior do que 93 bilhões de anos-luz. Então, para chegar daqui lá, atravessar o universo, ele ia levar 93 bilhões de anos. Ou seja, ele estava ali na esquina ainda. Mas tempo e espaço é uma coisa que não limitam quem estiver junto do Pai, porque não limita Deus, não limita os anjos, não limita Jesus. Não vai nos limitar na eternidade, nós vamos estar com Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, reinando com Ele, que Ele tem um trono para nós. Por isso, vale a pena ser santo, vale a pena entrar pela santificação. Por quê? Porque o que Jesus conquistou para nós, por último e não menos importante, mas que está reservado também para o futuro, é a glorificação. O que é glorificação? Elevação à glória celestial. Sabe, o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 50 em diante, e ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que ficarmos, seremos transformados, e tudo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo mortal, esse tabernáculo no qual nós passamos pelo tempo, ele vai ser revestido de uma incorruptibilidade. Essa carne que se corrompe com o passar dos anos, que vai envelhecendo, que enruga, e que por final, depois da morte física, apodrece e torna pó novamente. Essa vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, ela não envelhece mais, ela não estraga mais, ela não enruga mais, e ela nunca mais se torna pó. E esse corpo mortal, que um dia vai experimentar a morte, tomara que demore muito, ou melhor ainda, que Jesus volte antes disso acontecer, mas que está propenso a experimentar a morte e descer a sepultura e se tornar pó, vai se revestir de imortalidade, ou seja, nunca mais vai morrer, vai viver por toda a eternidade, vai viver na eternidade com o Senhor. E aí Paulo declara uma pergunta que é feita: morte, aonde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? E aí o verso que eu gosto muito, lá no final já, que eu estou pulando alguns versículos aí, só para a gente resumir. Ao verso 57. Graças a Deus, que sempre nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí o conselho final, último versículo do capítulo. Portanto, irmãos, sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra de Deus,
porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Existe uma recompensa para nós. Ao final de tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele também conquistou a glorificação que nos aguarda. E nós seremos glorificados com Ele e nele. Amém, povo de Deus? Amém. A obra da cruz é completa. A obra da cruz é completa. E aí eu quero repetir para nós orarmos, para nós finalizarmos. Deus não precisa de nenhum coadjuvante nisso. Podemos confiar na obra da cruz. Não precisamos guardar nenhum preceito de homem. Se você ler o capítulo 2 de Colossenses que nós lemos, eu vou deixar para você que quer se aprofundar um pouco mais, também os versos, vou achar aqui, cabeça dela aqui, isso, capítulo 1 de Efésios, os versos 3 até o verso 14, 15, 14, você vai entender, aprofundar um pouquinho mais sobre isso que nós estamos falando aqui, de que a obra de Cristo na cruz é completa, que Jesus é suficiente, que a graça é suficiente, que Ele nos perdoou, que Ele nos salvou, que Ele nos libertou, que Ele nos justificou, que Ele nos redimiu, que Ele nos expiou, que Ele nos remiu, que Ele nos santificou e que Ele por fim nos glorificará. Creia nisso, viva isso, e certamente Deus será glorificado nessa terra também em sua vida. Bem, vamos colocar de pé, vamos orar um instante. Pai, nós te damos graça por tua palavra, por tua bondade, por teu favor que foi dado a nós nessa noite. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem proposto para nós avivamento. E eu creio que avivamento não será feito em dois níveis. Primeiro, arrependimento. Depois, derramamento de poder. Mas para recebermos este poder, para vivermos esse poder com sabedoria, sem nos gloriar, sem pensar que fazemos algo ou que somos bons em alguma coisa, para entendermos e nos mantermos humildes, servos, entender que toda glória, toda honra pertencem a Ti, para cumprirmos o nosso papel e sermos oferecidos como libação, precisamos compreender, Pai, primeiro, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e saber que o Senhor é tudo, que o Senhor pode tudo, que o Senhor é quem faz tudo, o Senhor é quem opera em nós. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos para que esta palavra, para que os Teus ensinamentos sejam guardados no nosso coração, colocados em prática no nosso dia a dia. Favorece-nos, Senhor, fortalece-nos, para podermos viver no centro do Teu querer e fazer cumprir toda a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus.